Olá, meus amigos, meus irmãos e todos que acompanham a este canal, a esta mensagem, através desse meio de comunicação. Que a paz, que a luz do Senhor Jesus venha iluminar a alma, a vida, a casa, a família de todos que ouvem e aceitam as palavras do Senhor. Que cada um seja abençoado segundo as nossas necessidades, as suas necessidades. Que a luz chegue a cada um, conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz no Salmo, a palavra do Senhor diz no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é sempre com a palavra do Senhor, tirado dela, baseado nela, meditado na palavra do Senhor, é que estas mensagens, de uma forma simples e humilde, elas são gravadas, construídas no espírito da palavra de Deus, no espírito da fé aonde o Senhor, a palavra do Senhor diz que é pelo ouvir e ouvir as palavras que vem a fé. E nós precisamos de fé. Todos nós necessitamos da fé para crer em Deus, pois o Senhor, Ele é Espírito, e só pela fé nós podemos vê-lo e ouvi-lo e aceitar as suas palavras. E assim, pela palavra, somos limpos, somos salvos, somos curados, somos iluminados, guiados, ela se torna lâmpada para os pés, né? E luz para o caminho nosso, né? Nesses dias de hoje, dias de trevas, de maldades, de enganos, de escuridão, dias de caminhos escuros. Então, nós temos a palavra do Senhor para iluminar os nossos pés e os nossos caminhos, para não andarmos nas trevas, nos caminhos de trevas, para que os nossos pés não tropecem e caem nesses buracos, nesses caminhos que estamos hoje vendo aí no mundo, para que a gente não caia nos enganos também, que grandes são os enganos, pois o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos surgirão a muitos e enganarão a muitos. Então, surgirão muitos, enganarão a muitos. E é por isso que nós estamos buscando a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos. E viemos até a vocês e a todos que nos acompanham somente com a lâmpada, com a palavra. Procuramos chegar com a palavra, não usando de apresentações pessoais aqui, porque o que importa é apresentar a palavra, a lâmpada, a luz, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Tudo vem dela. Estamos no espírito da palavra. Não queremos apresentar imagens, encher os olhos. Esse canal, essas mensagens, não é para encher os olhos, é para encher os ouvidos, que é pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus, que vem a fé, a crença em um Deus invisível, mas é real, e que tem
a luz e que tem a lâmpada, que é a sua palavra. Por isso nós baseamos nas mensagens pela voz de uma maneira simples e humilde, sem querer aumentar ou diminuir, sem querer atrair os olhos, porque quando somos atraídos a Deus pelo que vemos, aí sim nós estamos correndo o risco de ser enganados, pois o engano muitas das vezes vem pelos olhos, pelo que vemos, pois o Senhor diz: bem-aventurado o que não ver, mas crer. Então devemos crer sem ver, crer somente pelo ouvir a palavra, pois aquele centurião disse: Senhor Jesus, dizei uma palavra e o meu servo, será salvo. Então, uma palavra pode salvar. E essa é a intenção, que esta palavra venha nos salvar, nos iluminar, nos guiar diante do mundo de trevas que nós estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus, que a paz, que a luz, ela entre em cada pessoa que ouvir esta palavra e que meditar na palavra do Senhor. É o incentivo nosso aqui, é que todos venhamos a buscar esta luz na palavra de Deus, na Bíblia. Não queremos ser mestres, sabedores, mas sim incentivadores aqui, com essas mensagens, levando as pessoas a buscarem, a meditar a Bíblia, a palavra de Deus, e não ficarmos a ouvir tantas palavras neste mundo. E é com isso que nós vamos no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 18, vamos meditar, vamos ler. Nos perdoe a nossa maneira, as falhas, erros, mas a intenção é levar a lâmpada, a luz, que é a palavra de Deus. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor ensinando, revelando a salvação, revelando a luz, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então, meditamos nesse versículo, parte por parte, para entendermos, Então, quem entra por outra parte e não entra pela porta é estranho, ele está dizendo. Porque o que tem acesso pela porta não necessita pular por outra parte ou por cima, Aí no versículo 2 ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, que entra pela porta do aprisco, do curral, daquele local, ele é o pastor das ovelhas. Mas o que sobe por outra parte, ele diz, é o ladrão e o salteador, pulador, O ladrão entra para roubar com má intenção. E lá no versículo 3: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, a este o porteiro abre. Porteiro aqui, podemos imaginarmos que é Deus abrindo, abrindo o caminho, abrindo a porta, É o Senhor Jesus nos apresentando ao Senhor Jesus, Então ele
Podemos imaginar que Deus é esse porteiro aqui, né? Que abre e as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, quer dizer, as ovelhas próprias dele, ele chama pelo nome e as conduz para fora, tira elas para fora, né? Então, no versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, depois de fazer sair, né, as ovelhas que pertencem a ele, porque nos leva a entender que há ovelhas que ainda não pertencem a ele aqui, né? Então ele vai diante das que pertencem a ele, e elas o seguem, elas seguem a ele, porque lhes reconhecem a voz. As ovelhas do Senhor reconhecem a voz dele aqui, né? As que pertencem a ele reconhecem a voz dele. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, a ovelha que é do Senhor, que conhece o Senhor, de modo nenhum, né, seguirão o estranho, antes fugirão, elas vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha do Senhor não segue a estranho, né? Então, no versículo 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, eles não compreenderam, como a gente também, às vezes, nós não compreendemos algumas partes da Bíblia. Então, devemos buscar o compreender, meditar, ler e reler a palavra. Como diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor também diz ali, para emendar uma outra parte da Bíblia, que o Senhor diz assim, para basearmos no que ele está dizendo aqui, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 11, 25 em diante, ele diz que o Senhor escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos os mistérios, as coisas do céu. Então, as palavras do Senhor, às vezes nós não entendemos, então devemos nos apresentar sempre como pequeninos e humildes, né? Que é quando nós damos ouvidos, com humildade recebemos as mensagens, a palavra do Senhor. Humildade, e nós meditamos nela, lemos, relemos, até que o Senhor nos revele o que Ele quer dizer, para que a gente não venha a seguir os estranhos, como Ele diz aqui, né? Então, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam, porque eles não compreenderam. Mas Jesus, no 7, Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então, o Senhor diz que há aqueles que vieram antes dele. Então, nós temos que ver o que veio antes dele. Ele é ladrão e salteador. Todos que vieram antes dele. Aí ele continua no versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então ele é a porta. Jesus é a porta. Quem entrar por Jesus
entrará e sairá e achará pastagem. Então, se a gente entrar por Jesus, a gente vai entrar e sair. Não, a gente não vai entrar e ficar preso, né? E acharemos também, entraremos, não ficaremos presos, e nós entraremos e nós sairemos e acharemos a pastagem, o alimento. Pastagem é o alimento, que é a palavra dele, o alimento para nossas almas, nossa fé, nossa vida. Ele trata da pastagem aqui, né? Ele nos trata como ovelhas, mas nós somos nós, seres humanos, né? E a pastagem que o Senhor nos oferece, essa pastagem aqui é o Espírito, é a fé, né? É a fé. E ele diz: entrará e sairá, porque com Jesus ele não quer nos prender, né? Porque se a gente seguir ao estranho, ele vai nos prender, né? Ficaremos presos pelo estranho, pelo salteador, né? Aquele que salta a palavra do Senhor, aquele que aumenta ou diminui, aquele que com outro interesse, né? Ele pula por cima, por outra parte, é aquele que vem com outro interesse no coração, interesses desse mundo. Ele vem e prende, e nós ficamos presos, as ovelhas ficam presas, porque aquele ladrão e salteador, aquele que não entra pela porta, ele vem com outras intenções, ele vem antes do Senhor Jesus, que é com outras palavras, né? Outras intenções. E se seguirmos a ele, se acompanharmos ele, né? Nós ficaremos presos, nós não conseguiremos entrar e sair e encontrar a pastagem, que é a palavra verdadeira, a palavra pura, a palavra como o Senhor aqui nos transmite, né? Então, parando um pouco em cima do versículo 9, aqui a gente insiste porque hoje, nos dias de hoje, se a gente perceber bem, muitos se encontram presos, né? Eles não conseguem entrar e nem sair, ou até já entraram, mas não conseguem sair e nem acham a pastagem, porque está sempre procurando, sempre sem a pastagem, né? Porque não tem a palavra, não segue a palavra, mas segue ao estranho que saltou por cima da palavra, por cima da verdade. Então, ele está sem saída, não consegue entrar e sair. Não consegue entrar e sair, então fica preso ao estranho, preso ao estranho. Então, é isso que ele nos faz enxergar aqui, que se nós seguirmos ao estranho, nós ficaremos presos, mas com ele, o Senhor Jesus, que é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo, entrará e sairá e achará a pastagem. Então essa é a visão dessa parte. E continuamos no versículo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele continua: o ladrão vem somente para roubar. A intenção do ladrão é vir para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Então, o ladrão que pula por outra parte, que vem com outras intenções com a palavra de Deus, usando da palavra do Senhor, que vem até as ovelhas, que não é dele, que é do Senhor, ele vem com más intenções, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então muitos dos salteadores e ladrões dos dias de hoje, eles querem
a oferecer, as intenções deles é que essa vida com abundância é abundância de matérias, de propriedades, de coisas deste mundo, coisas que não aparentam ser abundantes, mas que se acabam, que não dura, não é vida. Então o Senhor Jesus aqui trata da vida, vida com abundância, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o Senhor Jesus está tratando de vida, mas o salteador, o ladrão, ele vem tratar essa parte como matérias, como coisas do mundo, casas, abundância de casa, de carros, de dinheiro, de bens, de comidas, de coisas que são perecíveis. Mas o Senhor nos promete aqui vida com abundância, vida que não se acaba, vida eterna, vida para sempre. Porque se essa abundância for coisas daqui, desse mundo, elas passam, né? Elas se acabam. Mas abundância, vida, ele trata de vida. As coisas do Senhor é para que nós entendamos com o Espírito. Vida, coisas, as palavras do Senhor é Espírito. Então nós temos que levar para a parte espiritual, porque os ladrões e salteadores, eles sempre levarão para a parte deste mundo, porque o coração deles, do ladrão e do salteador, está nesse mundo. Mas o coração do bom pastor, né, do pastor Jesus, que é o dono das ovelhas, ele está sempre na vida eterna, porque a esse motivo é que o Senhor apareceu a este mundo, é para dar a vida eterna, nos levar a esse caminho. Então, esse versículo aqui merece esse tempo, ler e reler, meditar, porque muitos que não entram pela porta, que saltam, aqueles que saltam por cima, que é da palavra do Senhor, que aumenta, que diminui, e que leva ela com interesses próprios, e leva a muitos também com interesses, que têm interesses também para esse mundo, que essa vida com abundância, eles levam para a abundância, não de vida, mas de coisas, de bens, de matérias. Mas a intenção do Senhor aqui não é abundância de bens, de matérias, e de vida, vida que não se acaba, vida eterna. Então vamos continuar. Então devemos tomar cuidado com a vida com abundância. A vida com abundância é a vida eterna, é a vida para sempre que não se acaba, não as coisas deste mundo com abundância, porque nesse mundo teremos aflições, mas o que importa é termos a vida com abundância. Então ele continua no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo aqui de vida de novo. Então o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele declara aqui, afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e ele é o bom pastor. Então ele é o bom e único pastor, que nós não, aqui, por isso aqui nós não nos declaramos pastores, e nem que as ovelhas não é nossa. Por que nós não declaramos pastores, não nos intitulamos, não somos pastores? Porque as ovelhas não é nossa, o pastor é o Senhor Jesus, o bom pastor, aliás, né? E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele dá a vida pelas ovelhas, e ele deu a vida pelas ovelhas, e nós somos aqui ovelhas também.
Então, se nós somos ovelhas, como é que nós vamos dar a nossa vida pelas ovelhas, né? É praticamente, né, dar a vida pelas ovelhas, fisicamente, verdadeiramente, como ele já deu a vida dele pelas ovelhas. Então já foi dado a vida pelas ovelhas. Então nós não podemos dar a vida pelas ovelhas. Então nós não somos pastores, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso nós não nos sentimos na liberdade de sermos tratados como pastor e nos intitular como pastor, porque o pastor, não querendo virar ninguém contra os seus respectivos pastores das suas igrejas, que tenham sempre respeito pelo pastor da igreja, porque ele é um símbolo de pastor ali, porque o pastor aqui é o Senhor Jesus, né? O bom pastor, aliás, né, é o Senhor Jesus, pastor que dá a vida pelas ovelhas. E o seu pastor, o pastor da sua igreja, das nossas igrejas, ele não pode dar a vida por nós, porque também as ovelhas nem é dele, né? As ovelhas é desse bom pastor aqui, Senhor Jesus Cristo. Nós somos ovelhas, todas nós somos ovelhas. Então, às vezes nós consideramos mais como o pastor que vemos nas igrejas, porque o próprio pastor, Senhor Jesus, que é o verdadeiro pastor das nossas vidas e das nossas almas, é o pastor para sempre. Então, às vezes, ficamos nos defendendo e nos desentendendo, dizendo quem é o melhor pastor, o que mais fala a verdade, o que mais prega bonito, o pastor que mais ensina o que é certo, mas esquecemos que existe só um pastor. Os outros não são pastores. Eles são representantes do pastor, do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e deu já a vida pelas ovelhas. Porque esse pastor que nós temos nas igrejas de hoje, ele não dará a vida por nós e nem poderá dar, porque o bom pastor já deu a vida pelas ovelhas e ele também é uma ovelha do bom pastor. Então ele é um representante é um mensageiro do pastor, é um que transmite aquilo que deve ser, um que transmite aquilo que o bom pastor já pregou, já anunciou, já revelou aqui na sua palavra, como nós aqui também queremos ser uma pessoa, um irmão na fé no Senhor Jesus, que nos propõe a transmitir aquilo que o pastor, o Senhor Jesus Cristo, já disse, aquilo que ele já revelou, aquilo que ele já anunciou através da sua palavra, da sua voz. Nós aqui estamos servindo a ele para anunciar, né? Então nós não somos pastor e nem tampouco um bom pastor, porque o pastor, o verdadeiro pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e o Senhor Jesus é o bom pastor e já deu a vida pelas ovelhas. E todos nós, habitantes desse mundo que aceitamos a ele, tornamos as suas ovelhas, nós que ouvimos a sua voz, que é a palavra que vem da Bíblia, as palavras do Senhor. Como aqui hoje estamos anunciando esta palavra, ouvindo ela e transmitindo ela, nós estamos transmitindo a palavra do pastor verdadeiro, do único e verdadeiro pastor que deu e dá a vida por as suas ovelhas, que somos nós. Então, em vez de nós ficarmos querendo escolher quem é o melhor pastor, quem é o pastor mais correto, quem é o pastor que fala mais bonito, quem é o verdadeiro pastor, devemos ir no Evangelho de João, capítulo 10, lermos inteiro. Nós vamos ler só uma parte, mas a palavra de Deus devemos compreender, entender, ler inteira, porque o pastor que devemos ouvir e seguir
e verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Como ele diz em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, não levando, incentivando a ninguém a se rebelar, a se desrespeitar os seus pastores, mas tenha sempre o Senhor Jesus como seu pastor. E esse pastor que nós chamamos nas igrejas, devemos entender que eles são o mensageiro, é uma figura de pastor que na verdade é um mensageiro que está levando a mensagem, a voz do pastor que já está, né, anunciada na Bíblia. E nós devemos seguir a Bíblia, observar também o que esse mensageiro chamado de pastor está nos transmitindo, se é a voz do pastor, do bom pastor, ou se é a voz do mercenário, do que salta por cima, do que vem com outras intenções, com outras palavras, porque o Senhor aqui nos alerta a conhecermos, a ouvirmos a voz dele, do bom pastor. Porque, meus amados, meus irmãos e todos que acompanham esse canal, a palavra do Senhor diz que nós devemos chegar à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós todos cheguemos. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 4. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor disse: santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Então nós temos que estar sempre na palavra, guiados por ela, né? Então, o pastor é o Senhor Jesus, e ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que somos nós. E os pastores que temos nas igrejas, eles são os mensageiros que transmitem aquilo que o pastor já falou, já revelou, já anunciou. Então eles são mensageiros, como também nós aqui estamos nos propondo como mensageiros da palavra do pastor, que já nós não temos revelações aqui, né, nem profecias que não já seja revelada, que não já seja profetizada pela palavra do Senhor, que nós estamos lendo, e que vocês também podem ler aí, porque nós citamos aqui os versículos. Então, a vontade de Deus é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento, né? Sejamos salvos e chegamos ao pleno, quer dizer, o total conhecimento daquilo que Ele já nos falou com a sua palavra. Então, vamos vigiar e seguir o bom pastor, que é o Senhor Jesus, e ficarmos espertos com o mercenário, porque o mercenário ele não entra com a palavra do Senhor e não com a intenção de levar as pessoas para Deus, e sim com a intenção própria no seu coração. E há muitos também ovelhas que acabam com outros interesses seguindo ao mercenário, mas elas acabarão presas, né? Porque aqui o Senhor diz que quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, não vai ficar preso, né? Preso a doutrinas, preso a pensamentos, a ideias, a interesses, segundo a esse mundo. Como aqui ele diz também, no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida eterna, abundância de vida, não é abundância de coisas materiais. Prestamos bem atenção, irmãos, que é abundância de vida, vida abundante, vida que não acaba, vida eterna para sempre. Essa é a abundância
que o Senhor tem para nos dar aqui com esta palavra, porque mercenários, pessoas que saltam por cima, que não são pastores, eles te oferecerão a vida com abundância para esse mundo, de coisas desse mundo, coisas materiais que se acabam, mas o Senhor aqui dá a vida com abundância, a vida eterna, porque aqui ele continua: eu sou o bom pastor, no versículo 11, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, para que a gente receba vida, e vida com abundância, vida eterna para sempre. E está se tratando da vida eterna aqui com abundância. Ele continuando no versículo 12: o mercenário que não é pastor é aquele que, né, está tratando daquele que pula por cima, que vem com outras palavras, com outros interesses. Então ele trata aqui no versículo 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Tá vendo? As ovelhas é do Senhor, não é do pastor, né? É do Senhor. A quem não pertence a ovelha, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então o mercenário que não é pastor, né? Quando vê vir o lobo, ele foge, ele foge, ele não dá a vida por elas. Por quê? Porque ele não é né? A ovelha não é dele, ele não é pastor, e também as ovelhas não é dele. A quem as ovelhas não pertencem, as ovelhas vir o lobo, ele abandona, né, as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Umas ele come, ele devora, ele mata, e as outras são dispersas, elas somem pelo mundo, pelo esse mundo de trevas, né? Está tratando de pessoas aqui, né? Está tratando de pessoas que são mortas por lobos nesse mundo, mas que vivem guiadas por mercenários, pessoas que não é pastor, pessoas que deveriam se tratar como mensageiros, né? E não como pastores. Mas muitos se apresentam como pastores, mas não é o verdadeiro pastor, a quem não pertence as ovelhas. Então, quando esse pastor, que não é pastor, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então, nós temos que ver o exemplo do Senhor Jesus, que ele nunca fugiu dos seus. Pelo contrário, muitos abandonaram a ele na hora mais difícil, né? Nós, lendo as escrituras, nós observamos que o Senhor Jesus nunca abandonava, ele estava sempre à frente, ele não tinha sossego dia e noite, ele estava sempre à frente das ovelhas, dos homens, das pessoas que seguiam ele. E o lobo, ele sempre encarava os lobos, né? Ele estava sempre à frente das ovelhas, encarando os lobos, os fariseus, os inimigos de Deus, né? Então, continuando no versículo 13, ele diz: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, além de não ser pastor e ser mercenário, ele recebe por esse serviço, ele foge, mas por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Além dele receber para cuidar das ovelhas, ele não tem cuidado com elas. Ele não cuida delas, ele está um pouco ligando com elas. Então ele é mercenário e além disso ele não cuida das ovelhas. Mesmo que ele receba para cuidar delas, ele não cuida, né? Ele é irresponsável com essas ovelhas. Aí ele continua no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então ele conhece a ovelha que é dele, o Senhor Jesus, e a ovelha que é de Jesus verdadeiramente, ela conhece ele como pastor. Como que nós conhecemos o Senhor Jesus? É quando nós ouvimos e seguimos a ele, a palavra dele que está na Bíblia, não a palavra de outro, não a palavra de outro pastor, não a palavra de outro mercenário ou que
ou aquele que salta por cima. Nós não defendemos a palavra de um outro, a não ser a palavra do Senhor Jesus. Então, assim, nós passamos a conhecer que nós somos ovelhas dele, porque nós ouvimos a voz dele e seguimos a ele, não seguimos a outro. Porque ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós só sabemos que nós conhecemos a ele se nós estivermos seguindo aquilo que ele disse aqui, com a sua voz, através da Bíblia, da palavra dele. Ele continua, versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, ele compara que a ovelha conhece a ele, como também, ele conhece o Pai. Então, ele ouve, porque ele conhece a Deus, ele ouve a voz de Deus. Assim também as ovelhas devem ser, nós ouvirmos a voz dele, porque assim é que nós conhecemos a ele, temos a certeza que nós conhecemos a ele, se nós seguirmos a voz dele, a palavra, a Bíblia, como ela é, não como um outro pode nos apresentar ela, Então, prestemos atenção, meditemos, nós lemos e relemos os versículos para nós compreender, E a palavra do Senhor, meus amados, meus irmãos e todos que acompanham, ela é uma fonte que ela não se esgota, ela tem o alimento para todos nós. Então, cada um aqui vai se alimentar de acordo com que tiver necessidade. O Senhor não vai deixar faltar para ninguém. Por isso nós aqui não nos apresentamos como sábios, como entendidos, mas sim como mensageiros, divulgar aquilo que o Senhor já falou, revelar, anunciar aquilo que ele já revelou através da sua palavra. Nós não temos revelação aqui e não temos coisa que não seja o que está aqui. Então nós lemos e relemos. Então vamos continuar nessa meditação. Então ele diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Quer dizer, tem ovelhas que ainda não estão com o Senhor Jesus, E é muitos de nós que ainda não estamos com ele, porque nós não ouvimos a sua voz ainda, A mim me convém conduzi-las. Quer dizer, ele ainda convém conduzi-las, ele tem a missão de conduzir ainda essas que não são. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então essas que não estão no rebanho dele ouvirão a voz dele, e haverá um rebanho e um pastor. Há ovelhas que estão nas mãos daquele que pulou por cima lá, no começo ele diz. Existem ovelhas que ainda não ouviu a voz dele, nem do estranho, nem a dele, que a palavra ainda não chegou até essas pessoas. Então elas ouvirão a voz dele. E aquelas também que estão no aprisco do mercenário, elas ainda ouvirão a voz dele, terão a oportunidade de ouvir, Ele diz: então elas ouvirão a minha voz, e haverá, ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, baseado nisso é que nós vemos que há um só povo, um só pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o único pastor das nossas vidas e das nossas almas, o pastor das almas, o Senhor Jesus Cristo. E o rebanho é um povo só, porque hoje nós vemos muitos milhares de pastores e milhares de rebanhos que não se entendem, não se unem uns com os outros, nem os irmãos, nem as ovelhas e nem os pastores, porque cada um tem o seu rebanho e cada um tem a sua ideia, sua maneira de rebanhar. E tem também as ovelhas, elas não se juntam, muitas ovelhas não se juntam ao rebanho do Senhor, porque nós podemos observar a diferença entre os irmãos, as ovelhas, que são as ovelhas, e a ponto de que um irmão não concordar com o outro, porque nós não seguimos a palavra do único pastor às vezes, Por esse motivo
de não seguirmos a voz do único pastor, nós não nos entendemos, né? Não nos tornamos um só rebanho, né? Porque não ouvimos o único pastor. Então que haverá um único pastor e um único rebanho, que essa é a vontade dele, né? É reunir um único rebanho e que haja só um pastor, o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso ele diz que haverá um único, né? As ovelhas que ainda não estão no aprisco dele vai ouvir a voz dele. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa é a vontade do Senhor Jesus, que todos nós venhamos amar o próximo como a si mesmo, para que não haja diferença. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Por isso, ele diz aqui um só rebanho. Mas quando nós olhamos as diferenças um dos outros, nós acabamos não sendo um só rebanho, porque nós nos achamos melhor, mais conhecedores, mais certo do que os outros. Então nós não temos como nos ser um só rebanho, né? E não temos um só pastor, que é o pastor que deu a vida por todos nós, todas essas ovelhas, nós somos elas, e ele deu a vida por todos nós, o Senhor Jesus. Por isso ele é o único e verdadeiro pastor, que deu e dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus, a palavra de Deus, né? E ficarmos espertos com os mercenários e com aqueles que pulam por cima do aprisco para tentar arrebanhar o rebanho do Senhor, as ovelhas que não são dele, porque o Senhor Jesus sempre esteve à frente das suas ovelhas e deu a vida por elas. Mas o mercenário que não é pastor, ele não é capaz de fazer isso. E na verdade nem é preciso mais que ele faça, porque o bom pastor já deu a vida pelas ovelhas. Por isso ele é o pastor e o bom pastor, o pastor das nossas vidas e das nossas almas. Então, concluindo aqui no versículo 17, o Senhor Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. No 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Então nós estamos aqui na palavra do Evangelho de João, capítulo 10, até o versículo 18. Essa palavra, ela vem nos mostrar que há um só pastor e há um só rebanho, que há um verdadeiro pastor, que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por isso nós não podemos aqui sermos pastores, sim, mensageiros do bom pastor Senhor Jesus Cristo aqui. Nós nos apresentamos como pessoas que nos oferecemos ao Senhor para transmitir a palavra dele, para anunciar a ele e a sua palavra através de mensagem de voz, porque aqui não nos interessa nem mostrarmos a homens e a imagens. Queremos que as pessoas que chegarem até aqui sejam iluminadas pela voz que vem da palavra do Senhor, que seja a voz, que sejam ovelhas do Senhor Jesus, e pela sua voz sejam guiadas para a vida com abundância, para a vida que não se acaba, para a vida eterna, para a vida para sempre, que é a vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo, bom pastor, deu a sua vida para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, vamos ler esta palavra, vamos ler a Bíblia, vamos voltar a seguir a voz do bom pastor, porque ele diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele assim fez, ele deu a vida pelas ovelhas. Vamos acabar com as diferenças e vamos considerar que há um só pastor e há um só rebanho. Assim
acabamos com isso quando nós damos ouvidos somente à palavra do Senhor Jesus. E vigiamos, irmãos, pois o Senhor disse que haveria muitos, apareceria muitos e enganariam a muitos, porque devemos ouvir a um só, que é o Senhor Jesus. Assim, perdemos a chance de sermos enganados, né? De seguir a muitos que não são dele. Então, com tudo isso, vamos praticar esta palavra, vamos amar o próximo, vamos ser de um só pastor, de um só rebanho, vamos adorar a único Deus e Senhor Jesus, temendo a Ele, meditando na sua palavra, lendo e relendo, e praticando, porque é lendo que se vem a fé, e é praticando que o Senhor nos faz gerar o fruto, né? Praticar o amor ao próximo, praticar a justiça. É essa a intenção desta palavra, destas mensagens. Temos muito aqui, se formos ficar lendo e relendo, o Senhor tem muito o que o Senhor já revelou aqui nessa palavra. Porque ela, como disse, ela é uma fonte que não se acaba. Muitos vão ler e o Senhor vai mostrar para eles muito mais do que aqui nós tentamos levar até vocês. Por isso queremos que não nos sigam, mas sigam a palavra do Senhor. Por isso nós a levamos em forma de voz e mensagem, porque os olhos, quando somos atraídos pelos olhos, podemos ser muito mais fácil ser enganados, mas quando ouvimos a voz que vem de Deus, da palavra de Deus, temos a chance de aumentar a nossa fé, de sermos salvos, limpos, curados e libertos de todos os enganos deste mundo, de todos os males deste mundo, porque, como diz o Salmo 119, 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é nessa fé, nessa esperança, esse entendimento que nós seguimos e nós damos graças ao Senhor. Nós oramos, nós glorificamos e adoramos a Ele por esta palavra, pelas todas as palavras que saem da boca do Senhor. E seja Ele adorado agora e glorificado, e seja Ele exaltado, e venha Ele nos arrebanhar, ser o nosso pastor, o pastor das nossas almas, e levar a todos nós ser um só rebanho na presença dEle, ouvindo a voz dEle. E que o Senhor possa iluminar a todos que acompanham e ouvem essa mensagem, a todos que deram atenção a essa palavra e irão a meditar mais ainda, ler o capítulo de João, versículo 10, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículos todos, e todas as palavras que vêm do Senhor. O incentivo é esse: nos perdoe pela forma humilde e simples, mas é assim que é a palavra do Senhor para os que são humildes e simples. Então, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, abrir a porta, que é o Senhor, que é a palavra do Senhor Jesus, a todos os corações, a todas as mentes, a todas as vidas que estiverem ouvindo, Senhor, estas mensagens e acompanhando elas, que esta palavra chegue e salve, limpe e purifique a cada um, Senhor, segundo a tua vontade, meu Deus, e segundo a cada um tem necessidade, que entre a luz do Senhor, meu Deus, que o Senhor ilumine os pés, o coração, a mente, a vida de todos os ouvintes, de todos os acompanhantes desse canal. Deus Todo-Poderoso, que faça-se a tua vontade e não a nossa, Senhor, e que todos sejam salvos, arrebanhados ao teu rebanho, e que seja só
um rebanho e só um pastor, o Senhor Jesus Cristo, pastor das nossas almas, das nossas vidas, e que tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna, vida para sempre, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, cada um seja salvo e abençoado segundo as tuas promessas, Senhor, segundo a necessidade de cada um, que cada um seja alcançado, ó Deus, e que o Senhor se revele em nome do Senhor Jesus na vida de cada um, Senhor, segundo a tua palavra. Nos ilumina e nos guarde, Senhor, nos renova na tua presença, no teu caminho, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e glória a Deus. E assim seja em todos que creem, aceitem, digam graças a Deus, e amém, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, graças a Deus, assim seja.